A jornalista Mônica Pinto foi educada por uma mãe ardorosamente católica. Ia à missa todos os domingos e buscava encaminhar os seus filhos para o catolicismo. O seu pai, formalmente católico, era desiludido com a igreja e tinha restrições a muitas práticas do catolicismo. O engenheiro gostava mesmo era das edificações dos templos católicos. Adulta, jornalista, Mônica afirma ser espiritualizada, porém entende que as pessoas não precisam estar ligadas a nenhuma igreja, a nenhuma religião para manifestar a sua fé. A sua compreensão é de que a fé se realiza através das obras de cada um, se realiza através do comportamento de cada um, da relação que cada um estabelece com o outro. É tocante a análise que Mônica Pinto faz da fé. Vamos ouvi-la. Eu acho que de vários modos, né? Porque na tenra infância e na infância, eu tive, como eu te falei já, estudei num colégio com bom clima, com boas pessoas, com boas freiras. Então, assim, foi um crescimento onde a amizade e o companheirismo ganharam muita força, eles foram muito bem estimulados. E isso, com certeza, eu trouxe, porque eu sou uma pessoa totalmente fã do espírito colaborativo e não da competição pura e simples, como hoje tanto se ensina nas escolas. Então, eu trouxe essa coisa do colaborativo e da amizade, do companheirismo, e para o resto da minha vida. E na faculdade de jornalismo, eu aprendi uma coisa que eu já tinha dentro de mim e que eu já fazia até. Eu tive um cabedal de instrumentalização para fazer isso muito melhor, que é o desenvolvimento de um espírito crítico, de você analisar um contexto sob vários prismas, porque todo contexto ele tem uma relação histórica, né? As coisas não acontecem do nada, né? Elas têm construções que vão vindo e que, na verdade, tem vários indicativos de que está feita aquela construção, aquela operação, e quando você junta a história com informações que você tem da sociologia, da antropologia, eu acho que você faz um mix de entendimento muito mais poderoso e adequado, melhor alicerçado. E a faculdade, em especial, né, a faculdade de jornalismo, ela me ajudou muito nisso, a procurar o contexto, a compreender cada situação de uma forma mais ampla, com conexões maiores, sabe, mais longe. E o espírito crítico, que na minha época a faculdade de jornalismo tinha realmente todo um projeto de informação como instrumento legítimo para a transformação social, que o processo civilizatório, pelo menos aquele com o qual me identifico, demanda, que é num caminho, né, como eu falei no outro dia, um caminho iluminista, e não, né, lá da Idade Média. A faculdade de jornalismo me deu também muito esse norte, o quanto uma imprensa bem informada e fazendo jornalismo de verdade, ela pode realmente contribuir para esse processo civilizatório no qual eu acredito. Então, assim, foi isso que eu trouxe, basicamente, muito conhecimento que você, às vezes, não tem nenhuma noção tão direta da aplicação que ele tem no teu dia, aquele conhecimento. Mas, como eu acredito que conhecimento é poder de uma forma geral, então, eu acho que toda a minha formação escolar
teve um caminho muito bom, mesmo quando era só brincar no jardim da infância. Eu tive, assim, mais pelo exemplo do que exatamente por uma imposição. A minha mãe, ela ia à missa todos os domingos. E eu, em geral, eu assistia à missa já durante a semana no colégio de freiras. A gente, uma vez por semana, a gente ia para a missa. E eu gostava, cantava para burro não, né? Não é uma boa analogia, mas eu cantava muito e eu gostava, mas aí eu ia até algumas vezes aos domingos com a minha mãe, mas nem sempre, porque, na verdade, agora sim, eu fiz primeira comunhão, eu tive uma formação católica, mas não assim impositiva, eu tive uma formação familiar, porque o meu pai, ele fez um internato em colégio de padres, e ele detestou essa experiência. O meu pai, é muito estranho, porque ele, quando menino, rapazinho mesmo, menino, eu acho ainda, ele foi sacristão, aquele menino que fica ajudando na missa ali, não tem um menino que fica ali ajudando? Ele foi aquele menino. E aí ele gostava daquilo, mas depois ele foi estudar no colégio de padre e a impressão dele mudou completamente, porque ele falava daquilo com horror, porque, assim, era uma coisa muito atrasada, os meninos tinham que tomar banho, eles faziam lá uma atividade física, eles tinham que tomar banho de roupa, no vestiário, eles não podiam ficar nus, um monte de garoto. Então, assim, meu pai ele saiu de ser coroinha, né, coroinha, sacristão é mais oficial ali, de coroinha, para detestar qualquer religião. Agora, como eu já te falei também, ele era um cara bom, então, para mim, é o que interessa. Ele tinha um bom coração, ajudou muita gente, mas ele nunca mais pisou numa igreja depois dessa experiência no colégio de padres. E eu não acho que chegou a acontecer nada assim, como a gente sabe que já aconteceu nesses colégios com ele, porque ele falava assim mais pela ignorância. A gente não via assim uma revolta, uma amargura interna. Ele ficou apenas muito chocado com o que ele viu naquele colégio em termos de obscurantismo mesmo, de radicalismo. Então, a gente, assim, para mim, eu acredito que ele não teve nenhum trauma, foi mais uma mudança de percepção. Então, eu tinha a minha mãe indo à missa todo domingo, eu estudando em colégio de freira, e fiz primeira comunhão, gostei de fazer, não tive nenhum problema em fazer primeira comunhão. Com minhas filhas, eu coloquei que elas fariam se quisessem, e aí só a mais velha que fez. E esse lado, eu católica, assim, né, pelo lado da mãe e no colégio de freira, e pelo lado do pai, eu cresci ouvindo o meu pai, ele dizia que a única coisa que a Igreja Católica deu de bom ao mundo foram as igrejas, estruturas, que ele achava as igrejas lindas, e ele, como engenheiro, tem igrejas que realmente são de construções assim, de um requinte, né? Então, ele se encantava com aquilo, mas era exatamente o que ele dizia, que a única coisa boa que a Igreja Católica deu ao mundo foram as igrejas enquanto edificações físicas, não morais. Então, assim, eu ficava muito despressionada, digamos assim, porque eu tinha, na verdade, um contraponto dos meus pais ali entre eles, então a gente nunca teve nenhuma coisa assim, como é que eu vou dizer, muito exagerada, não. O que existia era o exemplo da minha mãe e o questionamento do meu pai. E eu deixei de ter qualquer religião muito jovem, eu sempre digo que eu tenho espiritualidade, porque desde muito criança, que eu me lembro de sentir certas coisas, de perceber certas coisas. Então, eu tenho o que eu passei a chamar, já mais adulta, o que eu chamo de mundo invisível, que é um mundo paralelo, que até a física hoje diz que nós temos várias dimensões,
Então, esse meu mundo invisível é o meu caminho espiritual. Eu não tenho religião nenhuma, não sinto falta, eu digo que eu não preciso de gurus. Os meus gurus são o conhecimento, aí no caso espiritual, né, que é aquilo que eu acredito, que a fé não precisa de ciência, né, a fé é outra coisa, é diferente, você não precisa de provas, você acredita pelas suas razões. E eu sempre tive isso, assim, eu rezo Ave Maria todo dia, porque eu tenho Maria como uma potência feminina, na verdade. Então, eu me identifico com isso, uma mulher potente que sofreu bastante e que, na verdade, teve vários outros filhos depois de Jesus, está na Bíblia. Quer dizer, se ela era virgem, depois ela deixou de ser mesmo. Aliás, quando ela pariu Jesus, ela já deixou de ser virgem tecnicamente. Mas eu tenho muita apreciação por Maria, porque eu gosto muito da história de uma entidade poderosa feminina. Eu gosto da Wicca, que tem a deusa, que na verdade é o sagrado feminino. Eu não gosto do patriarcado das religiões, sabe? Eu acho legal. Então, eu converso com Deus, eu converso com Maria, eu converso com Jesus, eu saco o budismo. Eu já fui um pouco budista, aquele Nam-myoho Renge Kyo, eu nem me lembro direito que tinha que ficar, mas eu gosto da concepção do budismo no sentido de que você é responsável pelos seus atos, que não tem um negócio de um demônio falando no teu ouvido e te levando a fazer coisas, é contigo mesmo, sabe? Eu gosto dessa responsabilidade. Eu flerto também com o espiritismo, porque eu gosto muito da ideia da caridade como instrumento de salvação, que, na verdade, é muito parecido com o que Jesus pregou, né? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, se você gosta de ser ajudado, nada melhor do que você ajudar quem precisa, né? Então, eu gosto, assim, desse conceito também do espiritismo, mas eu não sigo, eu passo no meu filtro e faço o que eu quiser, entendeu? E está muito bem, porque a minha vida é ótima, eu não tenho queixa, eu acho que eu sou merecedora, eu sou uma pessoa boa, eu tenho bons sentimentos, lógico que eu sou totalmente imperfeita, como qualquer ser humano sobre a Terra, mas esse negócio de botar a culpa no outro e dizer que tudo que a besteira que você faz foi o outro, ou foi o demônio, ou foi um espírito ruim, eu não concordo com isso, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos atos e pelos nossos erros, porque a gente só aprende reconhecendo os nossos erros, né? Uma reflexão interna que você faz. Então, assim, eu não tenho nada contra quem tem religião, como não tenho nada contra quem é ateu, porque eu conheci ateus de coração maravilhoso, pessoas ótimas, não tem nada a ver. Ó. Se você precisa, para ser bom, de ter uma religião, se você precisa de ter uma religião para ser ético, para ser uma pessoa decente do ponto de vista da bondade, sabe, da tolerância. Então, eu acho que se você precisa de uma religião para isso, tem algo errado contigo, porque isso aí é independente, na minha opinião. Eu acho que não é a religião, tem ateus, que são ótimas pessoas, e a ética, a bondade, elas não são propriedades de nenhuma religião. Isso é um movimento interno, é uma escolha interna. E o outro extremo, um extremo ruim, eu acho, é quando a religião te torna arrogante, intolerante, julgador da vida alheia, que você coloca a moral do outro sob o teu parâmetro e o que você pensa é o que está certo. Isso me parece, assim, não só de uma extrema arrogância, como uma coisa que, sinceramente, não faz bem a ninguém, né? Você resolver que você é o arauto da moral, que só a tua religião tem sentido e que as outras... O que o Crivella fez no Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma coisa revoltante, porque ele pegou um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, que eram os terreiros de Umbanda, que tinha terreiro ali centenário, eu acho, e que o Rio de Janeiro, o carioca, sempre teve, mesmo assim o católico... No dia 31, ele ia jogar flor para Iemanjá, sabe?
O Rio de Janeiro tinha um certo sincretismo que era lindo, porque ninguém brigava com ninguém, vivia todo mundo em paz, que para mim é o sentido de uma religião. O sentido de uma religião não pode ser destruir a paz, tem que ser promover a paz. E, no entanto, o que ele fez? Ele perseguiu os terreiros de Umbanda de uma forma horrorosa, mandando fiscalização, uma forma operada, e isso eu acho o fim do mundo, porque isso é de uma arrogância, de uma ignorância, e com isso ele destruiu patrimônios culturais do Rio de Janeiro. Quer dizer, não dá para não achar maldade isso, não dá para relevar isso, entendeu? Eu não consigo. Agora, votam num cara desse, é isso que acontece, né? Mas, enfim, a democracia é isso. Votem quem quiser, quem estiver eleito tem o direito, e mesmo que eu discorde, né? Porque eu votei em outro, né? Mas aí a democracia é isso. E eu gosto muito de democracia, eu espero que ela continue viva no Brasil. Olha, educação política é muito doida você perguntar isso, porque lá em casa, a minha mãe e meu pai apoiaram a ditadura militar, porque eles acreditaram realmente que o comunismo estava sendo implantado no Brasil, e eles apoiaram, mas, ao mesmo tempo, eu me lembro do meu pai chamando os generais todos de ignorantes. Eu me lembro do meu pai, eu já te falei isso, tinha Pasquim lá em casa, meu pai era assinante do Pasquim e ria muito. Você sabe com quem que eu conhecia o Stanislau Ponte Preta? Aliás, outro dia eu estava relendo o FEBEAPA, foi com meu pai. Então, assim, ele, por um lado, e como ele acreditou realmente que o comunismo seria implantado sem a ditadura militar, ele apoiou. Mas isso não quis dizer que ele achasse aquilo a melhor coisa, e ele achava ótima a resistência. Tanto que, quando foi havendo o processo de redemocratização do país, que começou com o general João Batista Figueiredo, né, que teve esse mérito, pelo menos, eu acho que ele nem queria ser presidente, né? Isso era claro, que ele gostava dos cavalos dele, ele não tinha esse projeto de poder. Então, isso nos favoreceu, eu acho até, porque ele começou realmente um processo de abertura, e o meu pai gostou, minha mãe também gostou, já tinha dado, o comunismo já estava afastado, a ameaça comunista já estava resolvida. Então, assim, eu não tive uma formação política concreta, eu tive de pescar, de estar as coisas ali, como o Pasquim, como eu te falei, né? Eu escutava as conversas, não era uma coisa que se conversasse que nos anos 70, eu nasci em 63, eu era muito novinha, então eu ficava ali pescando, apesar que já nos anos 80 eu já tinha muito mais conhecimento, como eu te falei, fui lá no comício das Diretas Já, na Cinelândia, Milton Nascimento cantando, todo mundo gritando, Diretas Já, foi um momento, assim, inesquecível da minha vida, eu no meio de 3 milhões de pessoas cantando e gritando palavras de ordem por uma coisa que, para mim, era exatamente o que tinha que acontecer, eu não tinha o menor problema, eu não estava ali acompanhando ninguém, eu estava muito convicta daquilo. Então, assim, eles também não tiveram nada contra, eles souberam que eu ia para o comício, e para eles já tinha, a ditadura já tinha dado também, estava bom de acabar. Mas meus pais sempre foram super direita, assim, e tudo bem, é o direito das pessoas, como eu te falei, comentei já que eu achei uma carta do meu pai dizendo que nunca pensou que tivesse uma filha que votava no Lula. E aí eu ri muito, eu falei, sinto muito, eu sou uma pessoa independente, autônoma, eu tenho um cérebro que funciona direito, eu voto em quem eu quiser. E ele votava em quem ele quisesse. Isso foi lá contra o Collor. E olha no que deu o Collor, quer dizer. Mas aí foi muito engraçado, porque a minha mãe, essa carta eu fiquei até meio em choque, depois que eu comecei a rir, mas a minha mãe, que detestava escrever à mão, porque ela achava a letra dela horrorosa,
ela fez um adendo, porque meu pai datilografou, ele gostava de datilografar. Minha mãe fez um adendo à mão, que ela detestava, dizendo também da decepção dela de ter uma filha votando no Lula. E eu pensei assim, sinto muito com eles mesmo. Agora, minha mãe odiava, minha mãe era muito passional, ao mesmo tempo que ela era simples e boa, ela tinha muita raiva do Leonel Brizola, porque ela achava, ela entrou naquele discurso de que o Brizola incendiou o país, quando ele defendeu que o João Goulart, né, fosse o presidente, ele incendiou o país, ele defendeu a democracia, na verdade, mas ela cuspia fogo em cima do Brizola. E isso era uma coisa que eu também crescia ouvindo ali aquela, nossa, quando ele ganhou para governador do Rio, ela ficou muito brava. Então, assim, eu crescia, eu acho que a maioria das famílias, né, tem de todo tipo, de tudo, né? Quem tem família grande, você vai ter sempre alguém que pensa diferente de você. E tudo bem, não tem problema. Na minha opinião, a diversidade de pensamento é muito interessante, desde que você entenda que o outro tem o direito de pensar diferente, e desde que o outro te trate com respeito. Porque, né, o debate, eu não gosto de debater nada com ninguém, eu penso que eu quero e acabou. E o outro pensa o que quiser e acabou. Eu não quero convencer ninguém de nada, e eu não serei convencida de nada. Eu sou convencida, eu mudo a minha cabeça por minha conta, com as coisas que eu escolhia olhar, pesquisar, se eu estou interessada já em ver aquele assunto, aí eu vou pesquisar. Ninguém faz a minha cabeça, então é totalmente inútil alguém debater qualquer coisa comigo, e eu também não quero convencer ninguém de nada. Eu digo debater num nível em que você sabe que tem arestas muito grandes, porque em coisas que você pode ter um debate, né, calmo, tudo bem, debater ideias para mim está ótimo, mas naquele nível em que acaba em briga, e acaba ninguém convencendo ninguém, é igual, pô, sou flamenguista, e por isso que eu sempre gostei dessa coisa, que futebol não se discute, pelo amor de Deus, eu vou mudar alguém, eu vou fazer alguém ser flamenguista agora, pô, sabe, é uma coisa tão infrutífera, e um desgaste tão desnecessário. Agora, a política, eu acho que deveria ser debatido, mas debatido, assim, não é num nível de discussão de convencimento, é o processo político como um todo, né? Mas hoje isso é muito difícil. Então, assim, porque se você fala uma coisa, pô, aí questiona alguma coisa hoje, você é comunista ou é petista, então não me faz sentido. Agora, jornalista tem que questionar, sinto muito. Goste, quem goste ou não, eu acho que jornalista não tem que ser uma pessoa bovina, porque, e sabe, se for só para falar bem, aí não é jornalismo, é assessoria de imprensa. Porque, lógico, quando você assessora alguém, você não vai falar mal da pessoa, porque você está ali para divulgar o que aquela pessoa está fazendo, que se você aceitou o trabalho, você acredita que aquilo é um bom produto, que, né, se você é uma pessoa ética, você não aceita uma assessoria de imprensa de uma coisa que você discorde totalmente, eu penso assim. Mas a assessoria de imprensa é óbvio, está colocado, você manda um release e assina com o assessor de imprensa, aquilo está óbvio que é um produto de assessoria de imprensa. Agora, quando você faz jornalismo num veículo em que você só elogia, eu acho simplesmente que você não está fazendo jornalismo. Porque o jornalismo, ele pressupõe análise crítica. É a minha opinião. E não é preciso você cuspir fogo, entendeu? Não é preciso você ser um veículo, como tem tanto hoje, um veículo de extrema direita ou um veículo de extrema esquerda. Não precisa. Você pode simplesmente fazer jornalismo, ou seja, você ouve uma parte, ouve a outra parte, no mínimo, e pronto, sabe? Não precisa você ter aquele arroubo ideológico, mas os fatos, eles têm que ser colocados num nível, né, de ponto e contraponto, porque senão você está favorecendo alguém. Se você não tem o contraponto, você está favorecendo uma única versão.
E isso não é jornalismo de qualidade, na minha opinião, entendeu? Universidade, sim. No colégio, não. No ensino médio, que é quando eu poderia ter começado isso, no ensino médio, eu estava mais assim, apesar que já começava, né, o processo lá da redemocratização, acho que sim, agora nem me lembro. Mas eu estava mais para farra, sabe? Estava pensando em amigo, farra, jogar ping-pong, jogar vôlei, ir para festa, namorar. Pensar em política, não. Na faculdade, naturalmente, que quando você começa a ter aula de sociologia, né, coisas assim, as disciplinas de humanas, elas acabam todas se mesclando na tua cabeça ali, né? Porque você tem uma aula de sociologia que daqui a pouco na de antropologia você já conecta com alguma coisa, na de filosofia você também conecta com alguma coisa, entendeu? Então, para isso derivar para uma análise política é muito fácil, né? Porque eu diria que é totalmente normal, porque as conexões vão aparecendo. Quanto mais informação você tem, você vai conectando o contexto atual com as coisas que possivelmente levaram a ele, né? Então, assim, na faculdade, como a gente estava naquele momento realmente do auge da redemocratização, puxa, aí me envolvi geral, né? Como eu te falei, fui para o comício das diretas, o representante de turma era o Tancredo, meu colega Vanderlei, ele virou Tancredo. O primeiro encontro que a gente teve da faculdade, eu não lembrava o nome dele, era Tancredo e acabou. Aliás, nem eu, nem ninguém. Então, na faculdade, justamente pela força do contexto, que era uma efervescência, era o estertor da ditadura, realmente, aí eu me envolvi diretamente, porque a direta já me pegou a minha faculdade inteira. Uma faculdade de jornalismo, queria democracia, né? Obrigada, senhor. Hoje eu já não sei.